Olá, turma! Hoje nossa aula de arte do dia 10/8, livro do segundo bimestre, páginas 433 até a 439. Tem exercício e correção no final, tá? Tipos de fotografia, continuamos falando da fotografia, que na atualidade a fotografia ela é considerada uma linguagem artística, né? Ela é considerada por um grande número de pessoas que percebe o quanto ela pode ser utilizada como uma forma de expressão de olhar individual de cada um. A prova disso são as exposições que acontecem frequentemente, né, em galerias e museus. Podemos identificar alguns tipos dela, além das fotografias artísticas. A gente tem também outras formas de fotografia, que é a jornalística, a publicitária, fotografia de moda, fotografia de paisagens, de esportes, de retrato, né? Então, a gente vai ver algumas delas nessa aula. A jornalística, ela informa o que acontece com uma imagem. A imagem, ela tem que falar por si só. A matéria, ela agrega a imagem. Óbvio que a matéria, ela acaba contando os detalhes do que aconteceu, mas a fotografia jornalística ou fotojornalismo, ela é considerada a substituição da linguagem verbal pela linguagem visual fotográfica, porque o impacto que a imagem com elementos que acontecem na atualidade, elas causam uma interpretação muito rápida. Então, a fotografia jornalística ela pode ser dividida em fotografias sociais, que apresentando acontecimentos da política, da economia, dos negócios, os acontecimentos gerais da sociedade, e fotografias de eventos esportivos, porque aí cobre jogos de futebol, tem fotografia cultural, que retrata as obras de arte pela cidade, ou pontos turísticos, festas culturais. E é importante lembrar que essas fotografias elas são vinculadas com a intenção de transmitir o conhecimento, né, ou passar uma informação. Na história da arte, temos vários fotógrafos bem conhecidos. Um deles é o brasileiro Sebastião Salgado, né, que fez inúmeras composições, ainda faz, na verdade, né, em preto e branco, e ele capta esse efeito de preto e branco que ele coloca nas fotos, acaba intensificando o ar dramático que ele capta nas imagens. É bem interessante. Então, esses profissionais, eles viajaram para diversos lugares, registrando por meio das fotografias vários acontecimentos, protestos, festividades. Foi possível conhecer culturas que talvez sem essas imagens nós nunca saberíamos que elas existam, né? Essa é uma das grandes importâncias da fotografia. Há também a fotografia publicitária, que ela é produzida para divulgar um produto. A gente é rodeado de fotografia publicitária. Elas podem ser encontradas em jornais, revistas, outdoor, folhetos, e também pode ser transmitidas pela televisão, né? Filmes, uma propaganda qualquer, novela. A fotografia ela é trabalhada de acordo com o objetivo do produto, né? Ou seja, o que aquela marca quer passar para o cliente. Um exemplo comum da fotografia publicitária é a fotografia de moda, que ela é criada com o objetivo de fazer um comércio de roupas, de acessórios. Então, ela tem o poder de criar tendências e influenciar o gosto da população. Isso a gente sabe, né? Quando lançam uma moda, numa moda não só de um vestuário, às vezes um acessório, um tipo de pulseira, tá todo mundo usando essa pulseira, um tipo de óculos escuro, tá todo mundo usando esse óculos escuro. A gente é muito influenciado, né, pela publicidade. E o meio, o canal de que leva essa informação é a fotografia, né? Então, antes mesmo dos avanços fotográficos, a fotografia de retrato ela surgiu na necessidade que as pessoas importantes ou mesmo anônimas, elas tinham de serem imortalizadas, a ideia de imortalizar a imagem. Ainda mesmo na pintura, é possível perceber em diferentes períodos históricos a presença de retratos de personalidades. Quando não se tinha fotografia, chamava-se um pintor para registrar, né, a pessoa. Então, a partir desse período, o retrato ele passou a ser considerado uma categoria nobre da fotografia. O Brasil recebeu essa tradição europeia no começo do século XX, então é algo bem recente. Com estúdios, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Com o passar das décadas, a fotografia ela foi se popularizando e chegando aos moldes que nós temos atualmente. Com a popularização e a criação da fotografia digital, aí surgiram páginas de internet especializadas em armazenar fotos, nós temos os drives,
a nuvem, né? A tecnologia hoje é tanta a facilidade que a gente tem de tirar fotos, a gente tem inúmeras fotos guardadas que falta espaço para armazenar as fotos. Hoje a fotografia ela faz parte do nosso dia a dia, né? Como nós já vimos na aula anterior. Falando aqui do Sebastião Salgado, né? Que nós falávamos dele no slide anterior, que é um profissional, um fotógrafo, um artista. E ele traz consigo a responsabilidade de captar em uma cena os sentimentos do momento. Essa profissão, ao longo de sua descoberta, ela vem trazendo muito glamour aos seus especialistas, mas também a necessidade de muito estudo, não uma coisa assim, de só tirar uma foto. Existe uma técnica, né? Existem cursos para você se especializar, e hoje em dia as máquinas, existem tantas ferramentas que é realmente muito necessário saber o que de fato está fazendo. E tem a sensibilidade do artista também, né? Porque isso aí é da pessoa. Então, a cada dia, as máquinas fotográficas elas são mais inteligentes, enfim. Por isso, para conservar a sua prática, os fotógrafos eles buscam constantemente aprimorar as suas técnicas e tornar suas fotografias únicas com seus próprios estilos. E é interessante perceber que, mesmo utilizando aparelhos eletrônicos, é possível expressar suas ideias e criar um estilo próprio. Os fotógrafos eles também podem ser considerados amadores ou profissionais, aí depende do qual é o propósito da pessoa que está tirando aquela foto. E o fotógrafo amador é aquele que registra cenas da família, da sua vida pessoal, gosta de fazer uma foto artística ou outra, mas é uma forma muito amadora e ele não costuma ganhar dinheiro com isso, né? Já o fotógrafo profissional, ele tem todo o seu rendimento financeiro ali naquela execução, né? Ou ele trabalha para uma empresa, ou ele tem um estúdio de fotografia, e a faixa salarial desse profissional ele depende da sua área de atuação. Alguns fotógrafos profissionais conhecidos, nós já vimos que é o Sebastião Salgado, né? Tem o seu projeto Gênesis, que é uma série de fotografias em preto e branco. E podemos perceber que, com o passar do tempo, a fotografia ela ganhou cada vez mais espaço no cotidiano da população. Seus diferentes usos fazem dela uma ferramenta com muitas utilidades, ganhando cada vez mais adeptos. As técnicas para compor imagens, assim, bem superficial, mas quem é um fotógrafo profissional ou quem gosta de fotografia e vai estudar um pouco sobre fotografia, existem algumas técnicas, então é possível fazer fotos bem interessantes se a gente conhecer como é que posiciona uma câmera, como é que desfoca, né? Como é que coloca uma figura, um fundo, enfim. Então a regra dos terços, que é a divisão em 3 partes da tela na vertical, essa ferramenta aqui a maioria das câmeras tem, né? Então ele ajuda o fotógrafo a posicionar os elementos em cada linha para que haja uma harmonia, para que o que tem que ser centralizado seja de fato centralizado, que no caso aqui é essa montanha. A regra das metades, que divide a fotografia igualmente em 2 partes principais, então elas podem ser tanto na horizontal como na vertical. As linhas que dirigem o olhar em perspectiva, que é bem interessante, né? Utilizando a perspectiva é possível direcionar o olhar do observador para o ponto que o fotógrafo quer que ele veja. No caso, ele quer que a gente veja até o final, tenha a ideia de profundidade. E no ângulo que ele tirou essa foto, ele consegue captar a ideia. O plongé, que é o ponto de vista em que a câmera captura uma imagem de cima para baixo, e é muito utilizado também no cinema. O contre-plongé, né, que é o ponto de vista em que a câmera ela capta a imagem de baixo para cima, direcionando o olhar do observador. Então nós temos aqui 2 posições diferentes e temos 2 efeitos completamente diferentes. Nossos exercícios. Número 1, o processo fotográfico pelo qual se dá a utilização de negativos é o analógico, né? Letra A. Número 1, analógico. Número 2, explica a diferença entre a fotografia analógica e a digital. A analógica ela não utiliza meios eletrônicos. Já a digital, ela capta as imagens de forma instantânea, né? É mais rápida. A analógica ela precisa de rolos de filmes negativos para revelar a imagem. Já as digitais, elas são a partir de cartão de memória,
né? Elas não utilizam pilhas, elas utilizam, por vezes, pilha ou carregadores, né? Depende. Existem câmeras digitais hoje que elas têm tanto bateria como pilha. Mas, de qualquer forma, essa é a diferença. Número 3, como e para que é utilizado a regra dos terços na fotografia? Ela é utilizada como uma forma de equilibrar, aqui na número 3, e harmonizar a composição da imagem, né, das fotografias. 4, cite o nome de 3 famosos fotógrafos. Resposta pessoal. 5, a composição na linguagem fotográfica é: letra A, o ato de organizar os elementos em um determinado espaço. Número 6, na linguagem fotográfica, na linguagem fotográfica, o enquadramento. Letra D, o ato de determinar os limites da imagem. Você vai enquadrar aquela imagem, né? Número 7, falando do fotógrafo Sebastião Salgado, o projeto dele, como eu falei aqui no slide anterior, é o Gênese. Então, é a letra E, aqui, 7, letra E. Número 8 é a letra A, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, sobre a estética da linguagem e arte digital. V para verdadeiro e F para falso. E a letra A primeira é falso, do ponto de vista da estética, a arte digital é uma produção artística que explora a textura dos materiais e nega a possibilidade de interação. Mentira, falso. A arte digital é criada a partir de ambientes computacionais, verdadeiro. Existem diversas categorias da arte digital, verdadeiro. E é uma área de conhecimento sem possibilidade de expansão desde o advento e a popularização. Não, é falso, ok? Número 9 é a letra C. A maioria dos pintores que produziam a chamada pintura de retratos em miniatura passaram a fazer fotografia por ambas terem como finalidade, neste caso, o retrato. Então, número 9, letra C. Número 10, falando ainda das fotografias do Sebastião Salgado. O que o fotógrafo busca com a imagem, né, com suas fotografias? Então, a letra E, as fotografias de Salgado convidam a refletir acerca de problemas sociais com fotos diretas e impactantes. Número 11, letra A, as sentenças 1 e 2 estão corretas. Número 11, letra A. Número 12, letra A também. Tá? Na fotografia contemporânea há um uso refinado, todavia controlado do Photoshop, né, de várias tecnologias. A número 13, letra D. Letra D, 2, 3 e 4. Número 14, letra A. Número 15, letra A também. Então, número 14 é a letra A e número 15 é a letra A. Fechamos essa unidade. Bons estudos e até a próxima aula.